Vai. Olá, meu nome é Carolina Oliveira, sou psicopedagoga, nada para autismo e DI. E a minha história com autista começa 15 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro estágio lá em São Paulo, lá no AMO, Associação dos Amigos Autistas. Um tempo depois eu vim aqui para Praia Grande e eu tive o privilégio de atuar na CMRPC, foi uma grande escola, guarda no meu coração até hoje. E hoje eu atuo lá na Paz de São Vicente, lá no Centro Pé. Luísa, fala um pouquinho da sua história para a gente. Bom, eu sou Luísa, fonoaudióloga clínica, estou formada há mais de 20 anos já. E a minha história com TEA é desde sempre, desde a faculdade eu sempre fui por esse viés, sempre gostei muito de atuar com esse público. Eu lembro que na época era até um pouco criticado mesmo, porque não tinham muitos profissionais que atuavam, não se falava tanto como hoje se fala em TEA, e desde que eu me formei eu sempre fui atuando nessa área, né? Na área de linguagem, na área de comunicação. Hoje estou aqui na Praia Grande, já vai fazer acho que 7, 8 anos. Também passei pela CMA, que foi uma grata experiência. Na época eu trabalhava com um grupo de mães. Foi curta, mas foi uma experiência bem gratificante. E a nossa ideia com esse grupo era que as mães tivessem um espaço realmente para trocar ideias, trocar informações, né, trazer questões, angústias, alegrias, e foi uma experiência bem gostosa. Atuo tanto no consultório, né, no meu consultório, e atuo também na clínica Mateus Álvares. Lá nós trabalhamos com a aba, que eu acho que quando a gente fala em TEA, né, autismo, é uma vertente que traz muita informação, traz muito conhecimento e principalmente bastante resultado, né? E é um pouquinho isso, resumindo bastante, é um pouquinho de tudo que eu já fiz aí. E o ABA ele traz para a gente uma questão de evidência científica, né? Então eu acho que isso traz, nossa, uma totalidade muito grande, né? Ele abrange tudo, né? Mas agora eu quero fazer uma pergunta para as mamães lá de casa. O que você acha, Luísa? Posso fazer essa pergunta? Por então, favor. Mamães de casa, o filho se comunica? Fala um pouco de comunicação para a gente. Eu acho que é interessante até as mães começarem a pensar, principalmente, o que é comunicação, né? O que é se comunicar, como o meu filho se comunica, como as pessoas se comunicam. Eu brinco não, porque isso tem até embasamento científico, mas assim, um olhar é uma forma de comunicação, um gesto, o corpo da pessoa fala, né? A comunicação ela está tanto na forma escrita, como na forma falada, como no gestual, ou quando a gente pensa na questão das próprias PECs, né? Ou a língua de sinais. Então, comunicação é muito amplo e é bastante amplo e abrangente. E é muito importante, num primeiro momento, as mães pensarem, né, todos nós pensarmos como acontece a comunicação dessa criança. Como que essa criança tenta se expressar, como ela tenta comunicar aquilo que ela quer, independente se em muitos momentos isso aconteça de uma forma inadequada. Tem uma frase que eu gosto muito, que é da Ellen McCrean. Oi, Carol. Você queria fazer uma pergunta? Né? Que é Posso antes? Pode depois? sim. Você Pode sim, pode sim. Antes ou depois? Você que sabe. Não, Desculpa, pode então. fazer, depois eu Você entro. falou rapidamente dos PECs. E aí, assim, a minha dúvida é, PECs é a mesma coisa do que rotina visual? Não, são coisas diferentes, elas se complementam, mas quando eu falo sobre rotina visual, eu estou falando de imagens que vão ajudar a minha criança ou adulto ou aquela pessoa que tem alguma limitação de comunicação a entender o que vai acontecer naquele dia ou naquele determinado momento, por exemplo, uma rotina visual para se usar o banheiro, uma rotina visual do dia a dia. Então, é um recurso que ajuda com que a pessoa entenda o que vai acontecer naquele determinado período, naquele determinado momento, naquela determinada atividade. Eu posso ter a rotina visual da minha sessão e a criança vai entender
Ela vai entrar na sala, o que ela tem que fazer, qual é a próxima atividade, e assim a gente vai seguindo. Ela pode usar uma rotina visual, como eu já falei, para usar o banheiro, então passo a passo, né? Entrar no banheiro, tirar a roupa, abrir o chuveiro, enfim, né? O que eu quero, quais são os passos que eu quero que essa criança realize para cumprir aquela tarefa. A comunicação alternativa, ela é muito mais abrangente. Quando eu falo em comunicação alternativa, eu estou falando num uso de uma linguagem, né? É a linguagem através da troca de figuras. É o uso da linguagem, o uso da comunicação através de trocas de figuras. E para que a criança atinja a comunicação alternativa, tem todo um passo a passo, né, que nós vamos trabalhando com essa criança, para que ela entenda o real uso da comunicação alternativa e que isso passe a fazer parte do dia a dia, da rotina da família, do dia a dia dessa criança em todos os ambientes que ela frequenta, seja a escola, seja em casa, seja na terapia. Então, ela vai usar para comunicar, para fazer pedidos e para dizer o que ela quer, o que ela deseja. Por isso que a gente diz que são coisas que se complementam, mas são diferentes, são distintas. Não sei se deu para entender um pouquinho, resumidamente, a diferença. A rotina tem muito mais a ver, então, com pistas visuais que ele vai seguir durante o dia e vai organizá-lo, né? Vai diminuir essa questão da ansiedade, né? E eu acredito que essa questão da PEC, ela vai ampliar o repertório dele, vai ser um treino de fala. Se eu estiver errada, você me corrija, por favor. É isso, acho que é isso. Isso, dá pra gente pensar um pouquinho, né, nessa forma. A comunicação alternativa ajuda a criança a ampliar o repertório de linguagem, ampliar o repertório de fala e ampliar o repertório de mandos, né, que são os pedidos. Ela vai conseguir pedir mais de uma forma mais adequada. Então, muitas vezes a gente tem uma criança que chora, ou que grita para pedir alguma coisa, às vezes ela nem consegue dizer que ela está querendo, mas ela começa com comportamentos inadequados, de choro, de birra, de às vezes até agressão, porque ela não está conseguindo transmitir aquilo que ela está sentindo, e conforme a gente vai introduzindo o uso da PECs, ela acaba melhorando esses comportamentos com o passar do tempo, porque ela consegue se comunicar melhor. Não sei se respondi sua pergunta. Sim, sim. Você quer fazer aquela colocação? Então, não, mas tá ótimo. Quando a gente pensa, né? Tem uma frase que eu gosto muito quando a gente pensa em comunicação, em linguagem, que é uma frase da Ellen McCracken, né? Acho que é assim que se fala, que ela diz o seguinte: eu vou conhecer você, eu vou tocar você e segurar você. Vou lhe cheirar, sentir seu gosto e lhe escutar. Aos ruídos que você faz e às palavras, se houver alguma, e então, quando eu estiver conhecendo você intimamente, eu vou insistir, gentilmente, gradualmente, mas eu vou insistir, que você me conheça. E mais tarde, quando você confiar em mim, você vai confiar em você. Agora, conhecendo um ao outro, nós iremos conhecer o mundo. Né? Quando eu penso nessa frase, eu acho que ela transmite muito um resumo daquilo que a gente vivencia no dia a dia, né? Não adianta eu ser detentora de todos os conhecimentos, de todas as falas científicas, de todos os estudos, se eu não for capaz de conhecer e de ouvir, né, de entender aquela criança, aquela pessoa que está ali com a gente. É muito profundo, né? Bastante. Eu gostei muito dessa questão, até porque, assim, do jeito que foi colocado, até parece que nós recebemos algumas das nossas crianças que têm esse lado sensorial muito bem aflorado, né? Sim. E para a gente poder alcançar uma criança, sempre vai ser através do vínculo. Precisamos da questão da evidência científica, sim, mas a gente precisa o nosso pontapé inicial é conhecer como aquela criança funciona, para poder criar um vínculo, para poder conhecer e trilhar os melhores caminhos, né, de acordo com aquilo que ela aprende. E aí você falou um pouco de comportamento inadequado, porque, assim, na verdade, todo comportamento tem uma função, né, Luísa? Sim. E, assim, me parece que algumas crianças, elas aprendem a solicitar algumas coisas de maneira inadequada, porque é assim que elas aprenderam a se comunicar, é isso? A gente pode, uma das avaliações, né, que muitas vezes a gente faz,
nem sempre esse comportamento está ligado ao não conseguir se comunicar, né? Ele pode ter algumas outras funções aí, mas uma das funções que esse comportamento pode apresentar é justamente por não estar, aparecer justamente por a criança não estar conseguindo comunicar aquilo que ela quer, ou ser entendida, ou se fazer entender, né? É uma das funções. Nem todo comportamento inadequado é por uma questão de comunicação, mas é uma das questões que a gente levanta e que a gente pensa quando se fala nessas questões comportamentais. Legal, muito bom. Então tá certo. E assim, nós sabemos que cada comportamento, ele acontece, né? Vou trazer um pouco de comportamento, porque a fala e o comportamento são muito bem ligados, né? Sim, sim. A gente sabe que, como nós falamos agora, cada comportamento tem uma função, ou de adquirir algo, ou de fugir de algo. Sim. Pode ser também um componente de atenção, tudo depende daquilo que a criança quer, na verdade, ou até mesmo uma questão sensorial, nós sabemos disso. Porém, a probabilidade dele acontecer de novo faz com que existam situações reforçadoras para que, né, para alcançar este algo. Não sei se eu fiz entender direito. Sim. E às vezes eu percebo que esses reforçadores é tudo aquilo que motiva essa ação. E às vezes esse comportamento não aparece em determinados lugares porque assim aquilo que pode usar-se como algo motivador está muito perto dele. Então isso eu percebo que dificulta esse processo de você entender o que a criança quer, de às vezes ele ter um comportamento inadequado pelo não conosco, como terapeutas, e às vezes não tanto com uma outra pessoa que libera muito esse reforçador, né? Você tem algo para falar sobre isso, sobre reforçadores? Como que você utiliza na sua terapia os reforçadores? Olha, eu acho que reforçador é o fundamental na nossa atividade, no nosso dia a dia. O que eu posso dizer um pouco da minha experiência quando eu fui buscar a aba, né, por atuar muito com autista, eu tinha muito pé atrás quando se falava em reforçador, por ignorância. Eu acho que as pessoas não entendem o que é reforçador, muitas vezes não entendem como fazer o uso do reforçador, e eu acho que a gente tendo um bom reforçador e fazendo um bom uso, ele é um aliado incrível na prática clínica e na nossa vida também. Nós atuamos por reforçador o tempo todo, né? E aí, pensando nessa importância do reforçador, acho que seria interessante a gente contar um pouquinho o que é esse reforçador, né? Se você pudesse até falar um pouquinho o que é o reforçador. Pode. Na verdade, eu vou falar vou demonstrar não, falar um pouco da minha experiência com os reforçadores, tá? Como eu sou de uma área onde existe essa questão de resistência com os autistas, então, por que é de extrema importância a nossa parceria com os pais, né? Que eles falem literalmente o que a criança gosta e o que ela não gosta. Porque, assim, isso são coisas que nós usamos como estratégia para poder variar o sentimento que ele tem por algo junto com uma ação que nós vamos fazer com ele. O que é variar? É você associar. Então, vamos supor que o seu filho gosta de galinha pintadinha. E aí eu descobri que seu filho gosta de galinha pintadinha. Eu tenho cards da galinha pintadinha. Então, ele apresenta inicialmente uma resistência com a aprendizagem. Muito provavelmente, nessa questão do vínculo, eu já me aproximei dele através da galinha pintadinha, através de alguns atencionais básicos que a gente trabalha, que logo nós vamos falar disso. Eu vou pegar esse jogo da galinha pintadinha ou este card da galinha pintadinha, e assim que ele me der o primeiro passo de evolução, ele vai estar certo assim, né? Então eu vou fazendo eu vou intercalando essa questão daquilo que ele gosta muito com algo que ele precisa fazer. E sendo assim, ele ganha as propriedades daquilo que ele gosta muito, a atividade que você propõe para ele ganha as propriedades daquilo que ele gosta bastante. Isso é um reforçador. Quando usado da maneira inadequada, da maneira adequada. Né? Porque às vezes a gente fala de reforçador, e eu ouvi uma vez um terapeuta falando assim, que falou de um reforçador para uma família, que era MM, a criança ganhava um reforçador. E aí ele começou a perceber que não estava mais dando certo aquilo, e nossa questão eu vou investigar.
E um dia, numa sala de espera, ele viu essa criança com um pacote de M&M. Então, o reforçador perdeu a função. A gente tem que Sim, saber utilizar muito bem o reforçador. sim. Não necessariamente o reforçador é algo tangível. O que eu estou querendo dizer? De comprar, de pegar. Mas você pode dar um elogio para ele e falar, muito bem, você está de parabéns. Porque tem crianças que gostam de ser elogiadas, elas querem essa questão da atenção, o reforço social é muito importante. E às E vezes se a nós gente soubéssemos o poder começa, que isso tem, sim, e muitas vezes a gente começa com um reforçador, né? Como nesse caso, um M&M, um chocolate, uma exato, bala, e vai evoluindo para aqueles vai evoluindo. reforçadores que são mais do nosso cotidiano, como um reforçador Exato, social, um elogio, né? Ou algumas isso. coisas que sejam mais que estejam mais ali à mão, né, o tempo todo e que você consiga Não reforçar. significa que vai ser sempre o mesmo, né? É perfeita colocação. Exatamente, Nós vamos exatamente. adaptando na terapia de acordo com aquilo que é possível alcançar, inclusive para os objetivos propostos. Uhum. Né? E isso é uma dica para terapia, uma dica para casa e uma dica para a escola também. E eu Quando vejo que quando você as mães, entende o seu, como eu vejo pode que falar, as desculpa. mães, né, nesse momento que a gente tem feito muito atendimento online e a gente tem feito as intervenções e as orientações, né, elas estão atuando com as crianças e nós estamos, né, atuando juntamente com elas, elas estão entendendo o que é o reforçador e o poder desse reforçador. Então, eu tive já algumas falas bem interessantes de mães me contando que, nossa, Lu, agora está muito mais fácil. A primeira semana em casa foi terrível. A gente brigou, teve choro, e agora eu estou entendendo o que eu faço com ele, como eu faço, e aí está ficando gostoso. Falei, nossa, que bom. É justamente isso que a gente quer, que, né, que as mães comecem a entender. De É forma muito nenhuma a gente... bonito. Oi? É bonito de ouvir você contando esse Sim, testemunho, porque assim, você trabalhou aí até uma questão familiar, porque quando uma exatamente. criança vem para nós, a gente também recebe a família de brinde, né? Vem a família, vem o Uhum, contexto, vem muitas situações conosco, com sim, ele, né? Então, assim, você trabalhou qualidade de relacionamento, inclusive, com eles, né? exatamente. Qualidade de relacionamento, linguagem, você trabalhou muitas coisas que foram bacanas, inclusive as habilidades que elas podem estimular em casa também, né? Que Exato. nos ajudam muito. E eu vejo que está sendo um momento riquíssimo, né, para as famílias que estão aderindo, que estão fazendo, que se propuseram essa, porque é uma experiência nova para todo mundo. Tá falando aqui hoje é uma experiência muito nova, mas eu vejo que elas estão ganhando muito nesse sentido de se conhecerem, né? E Muito aí bom. volta aquela frase: eu vou conhecer você, você vai me conhecer e juntos vamos conhecer o mundo. E no nosso, eu vejo que na nossa correria, às vezes isso escapa, né? A gente deixa passar Tá. esse conhecer, esse ouvir, esse olhar, e essa oportunidade está sendo muito rica. E elas estão colocando em prática, né? Não sei como está sendo a experiência, né, de outras famílias, mas as que eu tenho acompanhado está sendo riquíssimo, principalmente nesse sentido, de que eles estão conseguindo aproveitar aquilo que a gente orienta e, como você mesmo falou, a qualidade de vida vai melhorando, né? A O qualidade dos relacionamento deles relacionamentos, né? muito bom. A qualidade do dia a dia, enfim, né? Todo um contexto familiar que melhora, e esse é o nosso objetivo, né? E eu acho que esse daí essa é a grande sacada do negócio. Quando eu falo grande sacada, eu quero dizer assim, como é importante a parceria da família conosco, né? Como é importante eles acreditarem no Uhum, assim, primeiro no trabalho, na proposta que nós temos para eles, conhecerem o filho deles, né? sim, Como que pode melhorar a qualidade de vida, aliás, eles estão sendo treinados para esses autistas serem independentes e autônomos, né? exato, é o que Então, a eles gente quer. precisam, é o que a gente mais quer. Quando existe essa tomada de consciência, eu acho que assim fica mais fácil, é onde começa literalmente a inclusão, né? Uhum, Assim, quando você tem essa tomada de consciência, você começa a entrar naquilo que a gente chama de pré-requisitos para aquilo que a gente precisa, que são os exato. básicos. Você consegue falar quais são os pré-requisitos, Luísa? Olha, o que eu vejo no dia a dia, que as crianças precisam para que a gente consiga desenvolver uma aprendizagem, uma fala, uma linguagem, né? As mães sempre me perguntam, Lu, vai falar? Não sei, né? Por mais que eu tenha conhecimento, eu só vou saber se aquela criança vai falar no dia a dia e com toda a atuação. A gente vai lançar mão de todos os recursos.
a gente vai lançar mão de todo o nosso conhecimento, da discussão de caso, do aprofundar o conhecer daquela criança, daquele indivíduo, mas é só o dia a dia que vai mostrar. Mas para que ela chegue lá, que eu falo que o lá é um pouco mais distante de falar, né? É um custo muito alto e é algo que demanda bastante. Entram esses pré-requisitos, que é o que a gente tá começando, que você me perguntou, que seriam a criança conseguir sentar, ela conseguir manter minimamente um contato visual, ela conseguir ter atenção, compartilhar. Então, são coisas bem básicas que a gente começa a trabalhar no dia a dia para que a criança consiga ter maior atenção ao outro, a si mesmo e àquela atividade que está sendo proposta. Porque não tem como eu ajudar uma criança, né? Levar uma criança a desenvolver a fala se eu não consigo nem que ela tenha contato visual. Então, é a primeira coisa que eu precisaria, né? Um contato visual, e tudo é treino, né? Quando a gente fala em treino, a gente não está falando em, eu vou, como é que eu vou usar o termo? Treino aqui a gente fala muito associado à aprendizagem, né? Sim. É a repetição, é a persistência, e para que a criança consiga repetir, para que a criança consiga persistir naquilo que eu estou tentando ensinar, eu preciso desses pré-requisitos. Verdade. Que são extremamente importantes. E assim, como você falou dos pré-requisitos, né? Eles são os pré-requisitos básicos e atencionais, porque assim, na verdade, todos nós da Multi, eu falo Multi porque assim, hoje estamos nós duas, mas eu acho que isso a gente pode falar em nome de qualquer terapeuta, né? Acho que os pré-requisitos básicos para todos os terapeutas são exatamente esses, né? Se a criança não consegue olhar, então ela vai ter dificuldade na questão da lição. Sim. Se ela não consegue sentar, então ela vai ter dificuldade para executar algum tipo de tarefa. Se ela não consegue ter essa questão da atenção compartilhada, como é que ela vai trabalhar essa questão, né, que é aquela questão óculo-manual? E assim, foi perfeita a questão que você falou da aprendizagem, né? A aprendizagem se dá pela constância da prática. Então, assim, é você estar ali superando todos os dias, porque haverão dias que não serão tão bons, mas outros dias serão dias de sucesso. Exatamente. Mesmo sendo pequenos sucessos, mas devem ser valorizados. Então, é a constância da prática, é você estar ali todos os dias e não desistir, né? E a aprendizagem, ela se dá por três vias, que é a questão auditiva e a sinestésica. Dá para repetir, Carol, que eu acho que cortou um pouquinho o áudio. Se você puder repetir os três. Os três canais de entendimento, né, de aprendizagem são visual, auditivo e sinestésico. Perfeito. As nossas crianças são muito visuais. Então, geralmente, quando eu falo para uma professora ou para uma mãe que quer alguma dica de atividade, eu primeiro mostro a atividade para ela ou para ele e eu executo essa atividade porque ele está visualizando e acompanhando todo o processo. É claro que já com essas partes consolidadas que nós falamos da atencional. Exatamente. E aí eu aproveito, conforme eu vou executando, eu vou verbalizando com um comando simples, de fácil entendimento. Olha, fulano, tal coisa, com pequenos passos. Quando ele me vê mostrando, visualizando, que é a questão auditiva, e executando, que é a parte sinestésica, começa-se, então, a gerar o processo de aprendizagem, né? Perfeito. E o quanto é importante eu comecei fazendo parte disso, porque assim, quando ela faz esses treinos naturalísticos, de brincadeiras em casa, como você falou, que é perfeito, que elas começam as questões básicas de pré-requisitos, elas vão ter uma parceria, não só uma cumplicidade conosco, mas com a escola, porque a escola não foi muito bem preparada para lidar com esse público, né? Exato. Então, assim, ela cria uma cumplicidade também com o professor, consegue passar muito bem para o professor como ele funciona, e o professor acaba a questão apenas de poder ver como ele aprende para poder adaptar as atividades. E algumas professoras me perguntam como eu devo fazer essa questão. Geralmente eu faço assim, eu conheço a criança, porque tanto a ABA quanto a psicopedagogia fala assim, se a minha criança não aprende do jeito que eu ensino, então eu ensino da maneira que ela aprenda, né? Perfeito. Esse é o básico, é isso. A gente conhece a criança, cria o vínculo. E de acordo com aquilo que ela assimila, você pode fragmentar a atividade em pedaços menores com exigências menores também, mas que facilitam a sua assimilação. Exato.
quando você compra essa ideia, quando você está conosco como terapeutas, como professores. E a escola também tem a sua parceria, tem a sua porcentagem, porque eu acho que desde o faxineiro até o maior, todo mundo tem que conhecer, tem que amar, tem que acolher. Eu acho que você falou a palavra principal, né? O acolher, o Exato. conhecer. Quando a gente fala em inclusão, tem muitas coisas envolvidas nessa inclusão. Tem. Né? Mas o principal, eu acho que a palavra... Eu falei só de um tabu, né? Eu só falei de um pouquinho, assim, muito rápido, né? Sim. É uma coisa muito rápida, porque, assim, se eu for falar de inclusão, vou ficar até amanhã. Ficaremos. Então, aquilo que, né? Aquilo que nos propõe de acordo, o quanto uma coisa é interligada com a outra, o quanto a criança consegue se comunicar e a comunicação traz aprendizagem e a aprendizagem junto com a parceria dos pais é um pacote completo e que resulta também na questão da escola. Porque o que a criança faz contigo no consultório vai fazer em casa, vai fazer na escola e acaba gerando um resultado maravilhoso, né? Então é fantástico. Eu acho que quando a gente tem, né, essa questão do trabalho em equipe, do trabalho na parceria, escola, terapeutas, família, a coisa flui. E isso é fundamental. Essa parceria tem que acontecer o tempo todo, né? Tanto a nível de escola, como na clínica, no consultório ou na própria casa. E essa parceria é como você falou, cada um tem que ser aberto e dizer, olha, isso super funcionou em casa, a gente conseguiu colocar em prática. Ou, em muitos momentos, chegar para a gente e ser bem sincero, olha, em casa dessa forma não funciona, eu não consigo sentar, eu não consigo fazer, é demais para mim, e aí nós vamos ter que pensar em alternativas e soluções, né, e estudar uma forma com que aquilo que a gente precisa da criança, né, ou daquele indivíduo, ou até do adulto, possa acontecer de uma forma que seja funcional e que seja eficaz para o dia a dia, que traga mais qualidade de vida. Porque acho que quando a gente pensa em inclusão, quando a gente pensa em comunicação, enfim, né, qualquer área, qualquer uma das nossas áreas de atuação, a gente está pensando principalmente na melhoria da qualidade de vida daquela criança, ou daquele adulto, ou de quem quer que seja, né? Ou até mesmo da família, né? Já tive casos de família que não conseguiam sair de casa com a criança, porque ela tinha comportamentos, né? Ele pulava, ele gritava, as pessoas não conseguiam visitar aquela família, e depois de pouco tempo de atuação numa equipe, né? Não foi só o meu trabalho, tem toda uma equipe por trás, tem todo um pensar por trás, mas depois de pouco tempo de atuação, a família conseguiu viajar. Né? Tem coisa melhor que isso, da mãe virar para você e dizer assim, nossa, hoje eu tenho qualidade de vida. Se ela estiver ouvindo, ela sabe quem é. Hoje eu tenho qualidade de... Hoje eu tenho qualidade de vida, hoje a gente consegue sair, a gente consegue passear, as pessoas vêm na minha casa, né? É gratificante, é isso que a gente quer, né? Que essa qualidade de vida aconteça. É isso mesmo, né? Porque assim, todos precisam estar bem, né? Os pais, né? Porque a maneira que nós nos comunicamos passa para a criança. As pessoas podem achar que não, mas eles percebem que somos como estamos. Exato. E muitas vezes nós não estamos bem, acaba também interferindo nele ou nela, né? Então, literalmente, é tudo aquilo que nós comunicamos para o outro, né? Perfeito. A maneira que nós, como você falou, o olhar, o sorriso, a gesticulação. O toque, tudo, né? Como o nosso toque. O toque, e a gente até, né, nos bastidores, a gente estava conversando e eu te trouxe aquela questão que eu ainda não sei como trazer isso para um dizer científico, quem sabe, né? Vem a minha monografia por aí. Mas eu sempre brinco com todos que atuam, né? Com qualquer ser humano. Ninguém é deficiente de sentimento. Exato. Por mais comprometida que aquela pessoa, né? Que aquela criança ou adulto, o que for, seja, né? Seja limitação cognitiva, seja limitação motora, ou de qualquer limitação que a gente possa falar, ela consegue perceber quem gosta, quem não gosta, quem está dedicado, né? Justamente por essas questões que a gente vem passando, né? O sinestésico, o auditivo, né? O visual, a forma como eu toco a minha criança diz muito, né? A intensidade, o meu tom de voz, o meu olhar. Então, são
pequenos detalhes da comunicação que a gente transmite e que o outro consegue, ele aprende isso, né? Então, ele aprende que aquele toque não é um toque confortável, ele aprende que aquele toque não é de alguém que está ali inteiro para ele. E aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo todas essas questões. Isso acho que E ele demonstra aquilo que ele sente também através desse toque, né? Eu lembro que eu atendi uma vez um menino que atendi por muito tempo, né? Também não sei se ela vai assistir, se ela saber, talvez a mãe saiba também de que estou falando, que ele, antes ele beliscava, né? Ele se comunicava muito, ele se beliscava. Quando ele estava com raiva de mim, era diferente o belisco dele. Mas quando ele estava feliz por me ver, era leve. Exatamente. Então, assim, como que ele se comunicava com aquela intenção de beliscar, né? Então, assim, é o toque, é o olhar, é o estar perto, é você estar inteiro, como você falou, que aí ele descreve outra vez aquela passagem linda que você leu, que é maravilhoso. Eu acho que descreve assim por inteiro, que é essa questão do vínculo, essa questão de você se doar por inteiro mesmo, né? Entender, compreender e respeitar o tempo, que eu acho que é bem... Exatamente. Eu acho que o respeitar o tempo e o conhecer a criança, né, você saber quando ela está bem, eu posso puxar mais, o dia que ela não está bem, eu não vou deixar de atuar, mas eu vou conduzir de uma maneira diferente. Acho que isso é fundamental, né? É o conhecimento. Ela precisa, né? É o que ela precisa. E a aba traz muito esse conhecimento para a gente, né? Essa análise constante do comportamento daquela criança, você começa a desenvolver esse olhar. E eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Essas trocas são riquíssimas. Como a gente conversou, né, com a Thalita, da Semear, a gente vai estar deixando aberto para questões, para dúvidas, né? Qualquer coisa que queiram estar perguntando, e aí a gente vai respondendo. Nós precisamos, seria uma live, mas nós fizemos o vídeo, por algumas questões aí minhas, que eu não poderia estar no horário da live no momento. Então, a gente optou por gravar esse encontro, mas de qualquer forma a gente está aberta, né, Carol, para as questões, para as dúvidas, para as perguntas, e a gente vai respondendo aí para cada um em particular, aquilo que desejar, o que quiser saber, a gente está super aberta aí. Quer colocar mais alguma coisa? Eu espero que o pessoal tenha gostado, que eles tenham entendido. E como você bem falou, estamos abertos a trocar ideias, porque eu acho que a causa é muito maior do que qualquer rótulo, qualquer lugar que nós estejamos, né? Nós estamos todos pela causa, mesma causa, né? Junto do coração azul, digamos assim, né? CMLPC, Mateus, a Pai Independente. Não é a placa que nos separa, mas é o amor pela causa que nos une, né? Você disse então, tudo. Obrigada a todos. Foi um privilégio enorme para mim. Eu já te falei isso mais de uma vez, falo de novo. Eu espero ter outros momentos como esse com você. Obrigada mais uma vez, viu? E é isso, também. Que Deus abençoe a todos. Eu também quero agradecer de coração a Thalita pelo convite, né, por ter lembrado de mim, que, como eu sempre falo, foi um lugar que eu passei rápido, mas que eu sentia o amor em todos os lugares, né? Agradecer também lá o pessoal da Mateus, que está sabendo, que super apoia também a causa, que está com a gente em todos os momentos, como você falou, né? Não é um lugar, não é um rótulo, não é a causa. E quando a gente fala, né, na questão do autismo, se a gente ficasse aqui para falar, a gente ia ficar até amanhã, porque tem muitas questões a se abordar, e principalmente o coração, né? Quando a gente fala com o coração sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se envolve, a gente tem assunto para umas 10 lives, se precisar. Mas eu também adorei todas as nossas conversas, os nossos encontros, os nossos bastidores. Para mim foi riquíssimo, né? Conhecer e aprofundar esse conhecimento com você, te conhecer melhor também, isso está sendo muito legal. E agradecer a todos que acompanharam aí esse nosso bate-papo, que acho que foi bem um bate-papo mesmo, que era a nossa intenção, não trazer nada muito teórico, nada muito técnico, mas tentar fazer de uma forma, trazendo uma linguagem mais do dia a dia, para tentar, de alguma forma, com que as pessoas comecem a entender um pouquinho do que é esse universo que a gente fala tanto, né? Do que é essa análise do comportamento, do que é a aba, que nós estamos engatinhando ainda nessa área também. É um conhecimento que a gente vem adquirindo.
estudando muito, tentando se aprofundar, mas ainda podemos dizer que estamos começando a engatinhar, né? E a ideia foi realmente não trazer conhecimento tanto científico, mas um bate-papo, uma coisa mais leve, enfim, para lançar dúvidas e lançar questões. Espero que quem acompanhou a gente hoje fique com dúvidas, né? Eu acho que é isso que eu mais quero, que fique com dúvidas porque quando a gente tem dúvida, a gente busca, a gente vai atrás e a gente se aprofunda e a gente aprende. Então, acho que o que eu mais quero realmente desse encontro hoje é deixar um monte de dúvida e que as pessoas venham buscar e venham tentar venham conversar com a gente sobre essas dúvidas para que a gente possa orientar na medida daquilo que a gente conhece, que a gente sabe, e o que a gente não souber, a gente vai atrás para realmente poder ajudar todo mundo. Acho que é isso. É isso! Então tá, um beijo, tchau. Fica com Deus. Vocês também, todos.